Olá pessoal, bom dia. Neste vídeo nós trazemos uma questão da Fundação Getúlio Vargas dentro do nosso projeto de preparação ao concurso da FunSaúde, projeto Rumo à FunSaúde com a equipe do ENGE Cursos. A questão que trazemos foi aplicada no Tribunal de Justiça da Bahia, concurso de 2015. A Fundação Getúlio Vargas é a mesma fundação que está responsável pelo concurso da FunSaúde. E a Fundação Getúlio Vargas, na prova do TJ da Bahia, trouxe a seguinte questão para os candidatos. A figura mostra o hietograma de uma precipitação crítica que caiu uniformemente em uma bacia hidrográfica de 25 km². Esta é a área de contribuição da bacia hidrográfica, ou área de drenagem. A intensidade da precipitação foi de 90 mm/hora e a duração dessa chuva de 20 minutos. Essa chuva gerou no exutório da bacia um hidrograma de cheia triangular com vazão de pico de 100 m³/s e tempo de base de 3 horas. Vamos esclarecer aqui alguns conceitos. Hietograma é o gráfico da chuva, gráfico da precipitação ao longo do tempo. É o que nós temos aqui nessa figura na tonalidade cinza. Esse aqui é o nosso hietograma. Ele indica a duração da chuva, 20 minutos, e a intensidade, que nesse caso é constante. A precipitação é uniforme, intensidade 90 mm/hora. O hidrograma mencionado aqui é o hidrograma de cheia triangular. O hidrograma é o gráfico da vazão ao longo do tempo. De maneira simplificada, nós podemos representar esse hidrograma por um triângulo. Há uma faixa aqui de ascensão, período em que a vazão vai aumentando até atingir o seu ápice, a vazão máxima, que neste caso é de 100 m³/s. A partir desse instante, do 60º minuto, ocorre o decrescimento da vazão até a vazão retornar a zero no 180º, ou seja, 3 horas, 180 minutos, 3 horas, que corresponde exatamente ao que nós chamamos de tempo de base. Tempo de base é o tempo total de escoamento, do início ao fim do escoamento. É a base do hidrograma, do instante zero até 180 minutos, 3 horas. Então, o que está dito no enunciado é coerente com a figura exibida na questão. Eu tenho aqui na figura cinza o hietograma e o retângulo representando o hidrograma. O que não está dito de maneira explícita na figura é a área. A área está colocada aqui no enunciado 25 km². Muito bem. Esta é a nossa figura. Vamos ver o que a questão nos demanda. O coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de runoff da bacia hidrográfica vamos explorar um pouquinho mais a figura. Já interpretamos todos os seus elementos. O coeficiente de runoff ou coeficiente de escoamento superficial é a razão ou a divisão, a relação entre o volume do escoamento superficial direto e o volume total da precipitação. E aí nós temos como calcular, a partir do desenho, a partir da figura, o valor do volume do escoamento superficial direto, que é o nosso numerador, e o volume total precipitado, que é o nosso denominador. Vamos calcular inicialmente o volume do escoamento superficial direto. Nada mais, nada menos do que a área do triângulo. A área do triângulo, se eu integrar a vazão ao longo do tempo, isso me dá o volume escoado. E aqui, como o hidrograma triangular, fica bem fácil a gente calcular essa área. E essa área, fisicamente, representa volume escoado. Escoado diretamente, porque não houve infiltração. A água que chegou à superfície da bacia não encontrou oportunidade de infiltrar e daí se converteu em
escoamento superficial. A área do triângulo, ou seja, volume do escoamento superficial direto. Base vezes altura sobre 2. Base, 180. Só que agora eu observo minutos. E aqui a vazão está expressa em metro cúbico por segundo. Então convém observar a necessidade de converter minuto para segundo. Vou escrever a base, 180 vezes 60. Estou escrevendo aqui em segundos. Então base vezes a altura do meu triângulo, 100 metros cúbicos por segundo. Quando eu divido por 2, o resultado vai corresponder exatamente ao volume do escoamento superficial. Façamos aqui esta operação de cálculo bem simples. O resultado, 540 mil metros cúbicos. Eu anoto aqui 540 mil metros cúbicos. Preciso saber o volume total da precipitação. Quanto de água a chuva trouxe? Como a chuva é uniforme, fica bem fácil, ou bem mais fácil, Basta multiplicar a intensidade pela duração. A duração da chuva é o tempo decorrido do início ao fim desse evento. Nesse caso, 20 minutos. Atentai bem para as unidades. A intensidade aqui se expressa em milímetros por hora, a duração em minutos, e o volume eu quero expressar em metro cúbico. Então, se eu sei que a bacia tem uma área de drenagem, uma área contribuinte de 25 km², para saber o volume total da chuva, eu vou multiplicar a área da bacia pela lâmina total da chuva. A lâmina total da chuva é o produto da intensidade da chuva pela duração da chuva. Eu vou escrever 90, só que 90 milímetros por hora. Eu vou dividir aqui por 1000 para transformar de milímetro para metro, e vou dividir por 3.600 para transformar para segundo. Então, quando eu divido 90 por 1000 e divido novamente por 3.600, eu expresso a intensidade em metro por segundo. Multiplico pelo tempo, 20, só que 20 minutos, eu expresso 20 vezes 60 para transformar em segundo. Aqui eu tenho 90 sobre 1000 sobre 3.600. Isso aqui é expresso em metro por segundo. Aqui eu tenho 20 vezes 60, expresso em segundo. Metro por segundo vezes segundo é metro. Tantos metros de lâmina total trazida pela chuva. Mas eu quero ter o volume, então vou multiplicar a lâmina pela área de ocorrência dessa precipitação. A área 25, mais 25 km². 25 km² é a mesma coisa que 25 vezes 10 a sexta. E aqui eu já escrevo volume da precipitação, volume total de água trazido pela chuva, vai ser 90 dividido por 1000 dividido por 3.600 vezes 20 vezes 60 vezes 25 milhões. E isso me dá como resultado 750 mil metros cúbicos. Claro que o volume total precipitado é sempre maior ou igual ao volume do escoamento superficial direto. Claro que já havia expectativa de ser um valor maior do que 540 mil. E de fato, eu não posso ter um escoamento superficial direto decorrente de uma chuva maior do que o volume de água trazido pela chuva. E aí já podemos fazer o cálculo, Fazer o cálculo do coeficiente. Vamos dividir aqui, portanto, 540 mil por 750 mil. Isso aqui vai ser o nosso coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de Hanover. A resposta, portanto, 0,72. 0,72. Nós vamos, portanto, assinalar a alternativa E, 0,72, coeficiente de Hanover desta bacia hidrográfica. Muito bem, meus amigos. Por hoje é isso que temos. Até o nosso próximo vídeo.